da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei número 5285, 5350 e 5351/2012, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para suas explanações. Nessa audiência nós estaremos chamando para compor a mesa e para os seus esclarecimentos, para suas explanações, o secretário de Finanças, Nestor Carlos Seabra. Por favor, secretário, se dirigir para compor a mesa, que está acompanhando para lhe auxiliar o assessor Marcos Roberto. Já está aqui, né, Marcos? Prazer, Marcos, seja bem-vindo. Fique à vontade. Neste momento, o secretário estará fazendo a abertura da audiência, dando suas explicações. Quero aqui deixar já avisado, após a fala dos secretários, os vereadores que estiverem presentes na sessão terão direito à palavra, se assim desejarem, por 10 minutos, e o público presente, que sejam representantes de vereadores ou não, que desejarem fazer uso da palavra. Com a palavra, nesse momento, o secretário de Finanças, Nestor Seabra. Boa tarde, vereador Novinho Brasil, presidente da comissão especial, encarregada de elaborar pareceres sobre os projetos de lei que tratam da proposta orçamentária para 2013, bem como modificações nos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 e Plano Plurianual. Nessa audiência pública, a Secretaria de Finanças ela tratará especificamente com relação à sua participação no projeto de lei relativo à proposta orçamentária para 2013, tendo em vista que os ajustes às diretrizes orçamentárias para 2013 e o Plano Plurianual para o período compreendido da primeira gestão do prefeito Almeida serão tratados pela Secretaria de Governo, que foi o órgão que elaborou as propostas. Boa tarde a todos os presentes, audiência pública, senhores vereadores presentes e demais membros que estão presentes nessa audiência pública. Com relação ao projeto 5.285, que dispõe sobre a proposta orçamentária para 2013, que é o objeto específico dessa audiência pública, o que nós teríamos que estar apresentando, que não está ainda na tela, vamos aguardar só um pouquinho, por favor.
Sim. Pode pôr o primeiro. A primeira informação essencial, que teve assim a participação mais direta da Secretaria, é com relação à estimativa da arrecadação para 2013. Como vocês já devem ter observado, o orçamento geral do município para o ano que vem é de quase 3,7 bilhões de reais. E a receita líquida em torno de 3,44 bilhões. A diferença entre os quase 3,7 bilhões e os 3,44 bilhões são os valores que ficam retidos no Fundeb, que é de cerca de 232 milhões de reais, mais ou menos. Então, essa diferença da arrecadação líquida, né, de todos os órgãos da Prefeitura, da administração direta, do SAAI e do Instituto de Previdência. Para estimar a arrecadação, são utilizados alguns parâmetros, né? E os parâmetros comumente utilizados é o produto interno bruto, que nós estimamos que tenha um crescimento de até 4% no próximo ano, em função das informações que nós dispomos no momento da elaboração da proposta orçamentária. É utilizado também um indexador, que é um índice de inflação oficial, que é utilizado pelo governo federal, que é o IPCA do IBGE, e que também corrige monetariamente a unidade fiscal de Guarulhos, a UFG, sempre no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Nós utilizamos também o IPM, que é o Índice de Participação do Município no ICMS, que nós estimamos, quando estávamos elaborando o orçamento, em 3,63, só que o índice oficial, que saiu agora no finalzinho de outubro, mais ou menos, ele caiu um pouco para 3,58 e 48, né? Já é o índice de participação do município para o próximo ano, o ano de 2013. Lembrando que esse é o segundo maior índice de participação do Estado. O Guarulhos tem o segundo maior índice de participação para o Estado, só perdendo para a capital, né? E com isso, naturalmente, que o repasse de recursos financeiros para o município é o segundo também do Estado, em função de que o município dispõe da segunda maior base industrial do Estado. Um índice importante também é o índice de participação do município no Fundeb, que é dado pelo número de alunos matriculados no ensino municipal, né? Que calcula-se que chegue a 1,12 a participação do município no Fundeb, que é um fundo gerido pelo Estado, que recebe recursos de todos os 654 municípios do Estado, e ele é rateado entre esses 674 municípios, 654 ou 644 municípios do Estado, em função da rede municipal de ensino, né? Guarulhos tem também o segundo maior índice de participação. E o índice de participação, por último, o índice de participação do município no IPVA, que é o Imposto sobre Produtos de Veículos Automotores, que tem um peso importante também na arrecadação total do município. Além desses parâmetros básicos, nós utilizamos também aqueles 4 outros parâmetros, né, para estimar a arrecadação, que é a eficiência da arrecadação da Prefeitura, do Estado e da União, o aumento do índice de participação do município na partilha do ICMS, que foi comentado anteriormente, e o imposto de renda retido na fonte.
que também entra no cômputo do cálculo para a receita para 2013. Então, basicamente, a utilização desses parâmetros, nós fazemos a estimativa da arrecadação do município para o próximo ano, que já foi dito aqui, em torno de 3,7 bilhões, a bruta, a receita bruta, e a líquida de 3,44. Esse próximo gráfico, ele mostra uma evolução da despesa total da prefeitura, né? 2013, que é o último dado, está lá no final, é a despesa orçada, né? De 2009 a 2011 já é a despesa realizada, e a de 2012 é a estimada, né? Então vocês podem observar naquele quadrinho lá, a diferença que está do lado direito, ali vocês vão ter a informação do crescimento em valores absolutos, que é a primeira coluna, por exemplo, no caso da prefeitura. Para o próximo ano, a arrecadação, a despesa da prefeitura está orçada em 2 bilhões, né? 743 milhões e 900 mil. No ano anterior, que é esse ano aqui, 2012, de 2 bilhões 531 milhões e 700 mil, o que dá um acréscimo daqueles 212,2 milhões, em termos percentuais, 8,4%. E assim também com relação aos demais órgãos, SAAI, a Câmara aqui, o IPREF. E o total vai resultar lá na última linha, num crescimento dos 356 milhões de acréscimo, na relação 2013-2012, e em termos percentuais, 11,5%. Esse quadro já mostra uma evolução da receita total líquida da prefeitura, ou seja, que é o dinheiro que de fato entrou no caixa até 2011, 2012 é uma estimativa, ainda faltam praticamente um mês e meio, né? Um pouco menos, e 2013 é a receita orçada. No quadro ao lado, né, tem o crescimento em valores absolutos na relação, comparação 2011 com 2005, 2011 com 2010 e a relação 2013-2012 que nós já comentamos lá atrás. E no quadro abaixo da variação em termos percentuais. Só para visualizar como é que se comportou a receita total líquida. O conceito de receita total líquida é a receita total da prefeitura menos o que fica retido no Fundeb. Esse gráfico ele já mostra qual é a contribuição das principais fontes de receita da prefeitura no âmbito total da receita total líquida, que está prevista em 2 bilhões 932 milhões 108 mil e 575 reais para 2013. Então vocês notam que o ICMS é a principal fonte de receita da prefeitura e deve contribuir com pouco mais de 957 milhões de reais, correspondendo aos 32,6% daquela receita total líquida de mais de 2,9 bilhões de reais. Em seguida é o Fundeb, que é uma fonte de receita vinculada exclusivamente à educação. A previsão é que
com essa receita, o município, o Estado repasse para o município aqueles 325,1 milhões de reais. E a previsão de retenção é de 232 milhões de reais, então o município vai ter um grande superávit, o que já vem ocorrendo a partir de uns 3 anos atrás, mais ou menos, com o crescimento bastante significativo da rede municipal de ensino. E assim consecutivamente, né, após vem o IPTU, cuja previsão de receita monta aqueles 292,7 milhões, com a participação de 10% na receita total líquida, né? Depois o ISS, basicamente ICMS, IPTU e ISS, eles respondem por quase 70% da arrecadação total da prefeitura, né? E vindo em seguida as demais fontes. Não está aí relacionado receita de capital, que está prevista em torno de 490 milhões de reais. Com operação de crédito 344 milhões, mais ou menos, que são recursos do PAC para saneamento básico e moradias populares, né? Transferências em torno de 146 milhões, também para Jacopêssego, por exemplo, urbanização de favelas. Basicamente, esses dois itens têm uma preponderância com relação aos demais valores que deverão ser transferidos para o município, para obras o ano que vem. Aí só rapidamente para mostrar como é que está o endividamento do município. Ele permaneceu estável, mais ou menos 2008, 2009, com leve crescimento em 2010, 2011, com repasses de maior monta relativamente ao PAC, né? Principalmente para o Minha Casa Minha Vida e saneamento básico. Por isso que teve uma pequena elevação de patamar, que pode ser observada em 2010 e 2011, né? A diferença de conceito entre dívida consolidada e dívida consolidada líquida é que a dívida consolidada já é uma dívida bruta, sem a dedução dos ativos que a prefeitura tem em caixa ou em banco, né? Então, por isso aquela diferença. Por exemplo, em 2011, que aí é a posição em 31 de dezembro de cada ano. Então, a dívida consolidada ou a dívida bruta era de 1,7 bilhões de reais, que deduzidos os ativos da prefeitura, isso reduz para 1 bilhão 545 milhões. Então, essa diferença entre 1 bilhão 700 aqui não está dando para ver muito direito, né? Mas é 1 bilhão 773 a dívida consolidada em 2011 e 1 bilhão 545 a dívida líquida. A diferença, os 228 milhões, são os ativos que a prefeitura tem depositado em bancos. Aí é um gráfico, só que comparando a dívida consolidada líquida com a receita corrente líquida, né? Por quê? Essa é uma das determinações da lei de responsabilidade. Para o município, para os municípios, né? Essa relação ela não pode ser superior a 120%. O município ainda, felizmente, está muito longe de atingir os 120%, uma vez que em 31 de dezembro de 2011 atingiu quase 64%, né? Praticamente a metade dos 120% que é estabelecido pelo Senado Federal. Então está bastante distante ainda
de atingir o limite, né? Aí, só para apresentar o dispêndio, o gasto que o município tem com o serviço da sua dívida municipal. É uma evolução longa, de 97 a 2013, que é a previsão. Para 2013, a previsão é que a Prefeitura gaste pouco mais de 104 milhões com encargos da dívida, compreendendo juros e amortização. Então isso vai ter um custo bastante expressivo, tendo em vista que o município vem recebendo aportes bastante significativos, principalmente do governo federal, cujos recursos vêm sendo alocados nas estações de tratamento de esgoto, que está sendo construída a terceira, bem como também recursos que estão sendo destinados para o programa de moradias populares na cidade, o Minha Casa Minha Vida. Como esse montante de recursos é bastante significativo, isso acarreta, muito embora tenha um custo, um encargo baixo para os municípios, mas mesmo assim elevou consideravelmente o gasto do município com juros e encargos da dívida e a mais amortização, cujo montante deve atingir quase 105 milhões no próximo ano. Esse quadro ele procura mostrar a Secretaria de Finanças, ela é responsável pelo repasse de recursos que está no orçamento do município para a Proguaru. Então vocês podem observar, por exemplo, que para o PCM, que é o Plano Comunitário de Melhoramentos, para o próximo ano está previsto um repasse de 2,9 milhões, contra os 2,8 previstos para esse ano, um pequeno aumento de 3,6%. Para a limpeza urbana, está previsto aqueles 31,1 milhões, contra 28,4 milhões, esse ano, um aumento de 9,5%. Para a manutenção do sistema viário do município, que também tem o apoio da Proguaru. Para o próximo ano está previsto 34,6 milhões de repasses, conta 31,7 que deve ocorrer esse ano, crescimento de 9,1%. E assim vai com relação aos outros itens. No geral, o orçamento da Proguaru para o próximo ano é de 79,2 milhões, contra os 76,3 milhões previsto para esse ano, um aumento de quase 4%. Por decreto, a Secretaria de Finanças, decreto do prefeito, a Secretaria de Finanças também é responsável pelo repasse de recursos através dos duodécimos para a Câmara. O orçamento da Câmara para o próximo ano deverá ser de 78,3 milhões de reais. A Secretaria de Finanças também, ela tem uma responsabilidade de supervisionar alguns recursos que constam no orçamento e encargos gerais do município. Então é a Secretaria de Finanças que é responsável pelo pagamento dos encargos da amortização da dívida. Como eu já disse, deve atingir quase 105 milhões no próximo ano. A questão do pagamento do PASEP, é a Secretaria de Finanças também que providencia esses pagamentos, assim como sentenças judiciais. É a Secretaria de Finanças que faz, desde 2010, com a Emenda Constitucional 62/2009, os depósitos judiciais, que depois na frente a gente vai ver melhor, que está previsto
depósitos de quase 54 milhões para o próximo ano, está ali no item 4. As obrigações trabalhistas, que também são recolhidos pela Secretaria, e outros benefícios para o funcionalismo, como consta ali demonstrado no gráfico. Com relação especificamente aos precatórios judiciais, aí tem um gráfico que apresenta basicamente uma evolução de 2007 até outubro de 2012. O que a gente pode informar é que está rigorosamente em dia os depósitos judiciais, que são feitos a partir de janeiro de 2010, sempre no último dia útil de cada mês. E, como vocês podem observar, até outubro desse ano, a Prefeitura já tinha depositado nas contas judiciais pouco mais de 27 milhões de reais, e é o Tribunal de Justiça que, pela emenda 62, é que gere esses recursos. A Prefeitura deposita e quem faz o pagamento é o Tribunal de Justiça. Essas são as regras da emenda constitucional 62 de 2009. Então, desde janeiro de 2010, todos os entes da federação que aderiram ao regime especial, como é o caso da Prefeitura de Guarulhos, esses depósitos vêm sendo feitos mensalmente e estão rigorosamente em dia. Esse gráfico mostra o quadro da Prefeitura, mas o SAI também, igualmente ao que está sendo apresentado com relação à Prefeitura, também está rigorosamente em dia. Só nesse período, para vocês terem uma ideia, de janeiro de 2010 até outubro de 2012, a Prefeitura já fez um depósito de 96 milhões de reais a título de pagamento de precatórios, tanto a Prefeitura quanto o SAAI. Esse gráfico procura mostrar o valor elevado que a Prefeitura tem com renúncia de receitas, né? Para o próximo ano, a previsão é que a Prefeitura renuncie de arrecadar mais de 60 milhões de reais, né? O principal item aí é o IPTU, que responde por quase 39% dessa renúncia total de pouco mais de 60 milhões. Vindo em seguida o ISS, com 31,2%, e assim com relação aos demais itens, né? Tem um texto ali do lado que vocês podem observar quais são os segmentos da cidade que são beneficiados com essa isenção prevista de mais de 60 milhões para o próximo ano, que é um valor bastante significativo e que já está considerado na estimativa da arrecadação no âmbito da proposta orçamentária. Já foi reduzido esse valor. E por último, mostrar rapidamente qual é a proposta de orçamento para a Secretaria de Finanças em específico, né? Então, lá na última coluna 2013, você tem uma evolução, 2011, 2012, 2013. A previsão é que a Secretaria tenha disponível pouco mais de 38 milhões de reais, 31,14 milhões contra 36,64 milhões, que é o orçamento desse ano. Então teve um crescimento, aí, um incremento de 1,5 milhões em valores absolutos e em valores relativos pouco mais de 4%. Aí sobre a forma gráfica, como é que está distribuído
termos de itens de despesa, né? Essa proposta de orçamento para a Secretaria de Finanças de pouco mais de 38 milhões. Vocês podem perceber que 68,5%, né, basicamente é com folha de pagamentos, e o segundo maior item são os serviços de terceiros, que aí está incluídos contratos de consultoria, impressão de carnês de IPTU, de boletos de ISS, pagamento de aluguel, basicamente serviços de terceira pessoa física e jurídica, né? Que consome 30,2% do orçamento. Então só esses dois itens, folha de pagamentos e serviços com terceiros, pessoas físicas e jurídicas, praticamente corresponde a quase 99% do orçamento da Secretaria, restando muito pouco para outras despesas como material de consumo. Vocês podem observar ali do lado esquerdo do gráfico, bem como outras despesas que não estão contidas aí em folha de pagamentos e serviços de terceiros e encargos. Basicamente era isso que eu tinha que apresentar. Muito obrigado. Estou à disposição para encaminhar eventuais dúvidas. Obrigado. Obrigado, secretário Nestor Seabra, secretário de Finanças. Gostaria de registrar a presença dos vereadores, vereador Enio de Cumbica, vereador Romildo Santos, vereador Edmilson Souza, vice-presidente dessa casa, que eu acabei de ver chegando por aí. Gostaria de também registrar a presença dos representantes dos vereadores, Herbert Seabra, representando o vereador Guti, Ariovaldo, representando o vereador Zé Luiz, Arinaldo, perdão, representando o vereador Zé Luiz, Nelson Américo, representando o vereador Gileno, Caroline Manga, representando o vereador Eduardo Carneiro, Nathalie Oliveira, representando o vereador Ronaldo Santos, Marcelo Mesquita, representando o vereador Paulo Sérgio. Ok? Acho que não esqueci alguém. Neste momento gostaria de abrir a palavra aos vereadores que, se desejarem fazer uso da palavra, o vereador Romildo Santos. 10 minutos, vereador, para fazer seus questionamentos. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário Nestor, presidente Novinho, demais presentes. Nestor, eu tenho uma dúvida, né? Eu vi ali o IPTU orçado em 292 milhões, né? Terceiro item. Esses 292 milhões, primeira pergunta, é a previsão já para 2013, supostamente com a aprovação da Câmara do projeto de lei, que vai dar um índice até 60%. E eu queria dizer o seguinte, outra pergunta é o seguinte: esse 60%, ele está corrigindo a parte territorial para 2012, para 2013, e em 2013, quando chegarmos ao final de 2013, em 2014, nós teremos uma outra correção, de repente predial. E foi feita as correções de 4 em 4 anos, e se não foi, por que deixou tudo para ser feito agora, de uma vez só? Na realidade, o que a gente fica temoroso é que as pessoas podem levar um susto muito grande agora em janeiro, quando receber o seu carnê de IPTU, e ser um aumento muito forte, muito alto, vereador Índio, né? Sabemos que o IPTU, ali, nós vimos ali no gráfico, é o terceiro item de arrecadação do município de Guarulhos. Mas eu acredito que, de acordo com, até foi o acordo que foi dito da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse aumento teria que ser feito de 4 em 4 anos, né? E eu queria saber, o senhor, como secretário de Finanças, esse reajuste não foi feito nesse período, por quê? Né, de 4 em 4 anos. E eu queria dizer outra coisa. Eu vi ali também uma dívida ativa,
o provável recebimento de 111 milhões, se não me engano. Essa dívida ativa é uma estimativa que o senhor acredita que em 2013 nós vamos receber? E quer dizer o seguinte, eu vi um outro valor lá também, que de juros e de encargos e de amortizações, nós podemos chegar a 105 milhões. Quer dizer que a nossa dívida de 1 bilhão e 700 milhões, nesse ano de 2013, nós vamos ter mais ou menos 105 milhões que vai sair do cofre público do município para pagar juros de bancos, juros de dívidas que vêm lá de trás, não sei se de outras gestões, antes de 2000 ou de 2000 para frente, e não tem nenhum projeto ou algo que a gente possa fazer para não gastar esse dinheiro, esses 105 milhões de juros, e investir uma parte desse dinheiro em habitação, em outros serviços. A gente vê aqui que as secretarias, todas elas estão apertadas com a folha de pagamento. E quando a gente vê um valor de 105 milhões de juros e amortizações, eu fico assustado. Tem municípios no estado de São Paulo, ou no Brasil, que não tem arrecadação de 105 milhões. E quando eu vi hoje aí 105 milhões de juros, eu acredito que a gente tem que apertar mais ainda o cinto, né, as despesas. Não sei de que forma, o senhor é um secretário de Finanças, pode esclarecer isso para a gente, porque eu, como contribuinte que sou, eu fico assustado em ver um valor tão alto, e a gente precisaria ter aí, de repente, fazer até uma audiência ou uma comissão para saber de onde que são esses juros, porque são juros muito altos. Eu lembro que eu escutei o Pontual e outros bancos mais que vocês conseguiram diminuir até o valor dos juros, senão seria maior ainda de alguns outros bancos que nós fomos tomadores de empréstimos. Mas o que mais me assustou na explanação do senhor foi realmente esse valor de 105 milhões. E também queria saber o seguinte, queria frisar mais uma vez o IPTU, esse IPTU que realmente está me preocupando, de 60%, alguns 40%, outros 30%, dependendo a localidade, dependendo a forma. Algumas casas, eu lembro que também foi divulgado, que até dezembro de 2012, foi feito pela Secretaria de Finanças um recadastramento de todas as casas, quem são as casas, qual o tamanho e tudo mais. Outros dizem, queria que o senhor me esclarecesse também, que a forma de reajuste das residências foi via aérea, foto aérea, medindo pelo telhado da casa. Queria saber se isso é verdade ou não. E queria saber também se vai ter, eu sei que a prefeitura não dispõe de funcionários suficientes para poder visitar cada residência, para saber o tamanho exato de cada residência, de cada pavimento de cada residência, se a casa tem uma esquadria de metal, se é uma veneziana de madeira, se ela tem cerâmica, se ela tem laje, e assim fazer a parte predial do IPTU, se tem algum planejamento para esse fim, para que a gente tenha realmente um raio-x de todas as 300 e poucas mil moradias que nós temos em Guarulhos, que seria um grande item, que acho que é o item do orçamento de 2012, que está dando uma repercussão municipal muito grande sobre esse reajuste que vai ter agora. Os outros itens, IPVA, IPTU e ICMS, eu acho que não chamaram tanta atenção, que a gente já está acostumado todos os anos, de acordo com o Guarulhos é a segunda cidade do estado, a oitava economia, a nona, oscilando, e a gente sabe que tem aí grandes empresas que faturam muito, ou algumas até exportam, mas o IPTU, que é o caso que eu acho que mais nos preocupa no momento agora, nessa passagem de 2012 para 2013. Muito obrigado. Ok, vereador Romildo. Gostaria de saber se há mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra. Não há mais ninguém? Ok. Retorno a palavra ao secretário para as explicações dos questionamentos do vereador Romildo Santos. Então, em resposta às indagações do vereador Romildo, com relação ao IPTU, é fundamental que a gente esclareça o seguinte, vereador. Acho que estão ocorrendo alguns equívocos, com relação, pelo menos inicialmente,
com relação a vários aspectos que envolvem o projeto de lei. A gente ouve comentários, né, de que o aumento vai ser de 60%. O projeto não diz isso, que o aumento vai ser de 60% no IPTU. O projeto diz que tem um limitador que vai atualizar os valores do metro quadrado dos terrenos em até 60%. Então é muito diferente dizer que o aumento vai ser de 60% no IPTU. O aumento é de até 60% no metro quadrado dos terrenos da cidade. Porque o que está sendo proposto através do projeto de lei é uma nova planta de valores. A planta de valores até aqui, que vem sendo trabalhada, é uma planta de 1999, que foi aprovado aqui pela Câmara em dezembro de 2001 e foi implantado a partir de janeiro de 2002. Então esse é o primeiro esclarecimento, né, que é importante, porque na realidade o cálculo do IPTU é o valor do terreno mais o valor da construção. No valor da construção, o projeto de lei não está tratando. O projeto de lei ele trata especificamente com relação à atualização do metro quadrado do terreno. Então esse é o primeiro esclarecimento importante a ser dado. Um outro esclarecimento que a gente vem notando que está ocorrendo equívocos. Por que não atualizou a cada 4 anos? As pessoas precisam, talvez, ler um pouco mais detidamente na exposição de motivos, que a lei de responsabilidade ela não obriga ainda a atualizar a cada 4 anos. Há um projeto de lei, está sendo dito lá na exposição de motivos, há um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal de um deputado do Pará propondo uma emenda à lei de responsabilidade fiscal, obrigando os municípios com população até 200 mil habitantes a fazerem obrigatoriamente, né, a atualização da planta genérica de valores a cada 4 anos. O projeto é excelente, tem vários municípios que já estão inclusive adotando o teor dessa emenda, né? O último projeto de lei que eu vi foi o do Rio de Janeiro, que eu não acompanhei recentemente, mas o prefeito do Rio estava para encaminhar para a Câmara com essa proposta, que eu acho bastante importante. O que está sendo dito lá na exposição de motivos é que o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, muito diferente com relação à obrigação que as pessoas estão confundindo, né? Dizendo que a Lei de Responsabilidade obriga, ela não obriga ainda, é uma emenda à Lei de Responsabilidade Fiscal que está em tramitação na Câmara. O artigo 11, sim, ele obriga, o artigo 11 da Lei de Responsabilidade, ele obriga os entes da federação a arrecadarem com eficiência todos os tributos da sua competência arrecadatória. No caso dos municípios é o IPTU, é o ISS, é o ITBI, são as taxas de poder de polícia. Então, se o senhor observar bem lá na exposição de motivos, isso está dito lá. Não foi dito que a lei de responsabilidade obriga os municípios a atualizarem a planta a cada 4 anos, em função do que a gente está ouvindo dizer. Mas eu espero que esse projeto seja aprovado e que os municípios passem a atualizar as suas plantas de valores genéricos a cada 4 anos, para justamente não ocorrer os problemas que nós estamos vivendo aqui em Guarulhos, né? Porque a nossa planta está defasada em 13 anos. E em 13 anos o mundo mudou. Muitos terrenos, inclusive localizados até em bairros afastados do centro, nós percebemos que houve até valorização maior do que terrenos na região central. Entretanto, vereador,
Se a nova planta genérica atualizar em 1.000, 2.000, 3.000% o valor do metro do terreno, o teto é 60%. Essa é a proposta do prefeito Almeida, cujo projeto de lei está tramitando aqui na Câmara e que deverá ser apreciado pelos senhores e senhoras vereadores. Então, acho fundamental a pergunta do senhor, que me deu a oportunidade de estar esclarecendo essas duas questões que me parecem que não foram bem compreendidas. Agora, há sim em curso um recadastramento de todos os imóveis da cidade. O senhor mesmo chegou à conclusão que é impossível nós termos funcionários para visitar os quase 400 mil imóveis da cidade. Então hoje, felizmente, o mundo mudou e a tecnologia também evoluiu. Então hoje nós temos condições de verificar através de foto aérea, com muita precisão, qual é a dimensão de cada imóvel localizado em cada rua, em cada bairro, em cada região da cidade. Então nós temos um voo que foi feito em 2009, a prefeitura tem uma empresa contratada durante um período de 4 anos, a partir de fevereiro de 2011, que vai recadastrar todos os imóveis da cidade, já recadastrou cerca de 215 mil imóveis, ainda tem mais de 3 anos de cumprimento de contrato para cumprir com o restante e vai passar em cada rua da cidade, como já fez com esses 215 mil, fotografando toda a parte frontal de cada imóvel, né? A Câmara Municipal em 2010 aprovou o IPTU verde. Então hoje, vereador, nós não precisamos mais saber se o telhado é de zinco ou se é de tal qual telha, se ele é pintado dessa ou da outra forma, ou se tem o piso de cerâmica ou de mármore, ou se tem acabamento de primeira ou de segunda. Hoje nós temos cerca de 5 categorias de enquadramento de imóvel. Todos os imóveis da cidade, eles estão inseridos em cada uma dessas 5 categorias, o que tornou muito mais concreto a classificação do padrão construtivo de todos os imóveis aqui da cidade, em função dos senhores vereadores terem aprovado o IPTU verde em dezembro de 2010, e na esteira desse projeto houve toda essa mudança do padrão construtivo, ou seja, de pontos de acabamento para esses 5 padrões construtivos a que eu me referi. Isso já foi feito em 2011, né? Isso não muda. Esse projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara, ele não trata especificamente com relação à construção. Não há nenhuma proposta de modificação de valor de construção de imóvel. Se eventualmente ocorrer aumento, é em função da própria mudança que o proprietário fez com que esse imóvel modificasse. Por exemplo, se o imóvel lá atrás era de 50 metros e hoje é de 200, é de 300, a realidade do imóvel mudou. O proprietário ele precisa pagar em função da realidade atual do imóvel. Então, torno a reiterar, o projeto ele não trata de modificações de padrão construtivo. Ele trata especificamente com relação à questão da planta, né? E tem mais um dispositivo que eu acho muito importante lá, que não está sendo dado muita importância. Comumente é aprovado anistias, ou seja, geralmente tenta-se melhorar a arrecadação ou criar uma condição mais favorável para que aquele que, por razões diversas, não tenha pago, não tenha recolhido o seu tributo em dia, o seu IPTU, o seu ISS ou qualquer outro tributo em dia, por razões de inadimplência, por problemas de orçamento, sei lá o quê, a prefeitura, nesse projeto de lei,
está criando um benefício para quem paga em dia. Ou seja, se até 31 de outubro o contribuinte está em dia, né, isso já vai valer para o ano que vem, né? Ele vai ter 5% de desconto. Ou seja, se ele recolheu em parcela única, pagamento à vista, ou até mesmo parcelou, e esse parcelamento está em dia até 31 de outubro, automaticamente ele vai ter 5% de desconto, mantendo todos os demais benefícios, vereador, que foi aprovado aqui na Câmara nos projetos de lei anteriores. Ou seja, por exemplo, ele vai ter 10%, o contribuinte vai ter 10% se ele quiser pagar à vista em parcela única, e mais 5% se ele pagou em dia no ano anterior. É a que a gente chama de fidelidade tributária. E todos os demais benefícios, nenhum benefício o prefeito Almeida mexeu, todos intactos, né? Os 75% no lançamento do IPTU permanece, né? No caso da isenção daqueles imóveis cujo lançamento para esse ano é de 156, quase R$160, isso está mantido. Aposentados e pensionistas não foi modificado nada. Todos os benefícios originados do IPTU verde aprovado pela Câmara, que não foi alterado, né? Enfim, não foi modificado nenhum benefício, não foi retirado nada, e o prefeito Almeida está propondo mais a fidelização tributária, a fidelidade tributária, com esse benefício de 5% para os bons pagadores. Então, eu me senti na obrigação de estar esclarecendo isso, porque essa dúvida não foi só do senhor. Eu já ouvi diversas pessoas incorrendo nesses equívocos, né? Então, acho que nessa audiência pública, acho importante a gente estar esclarecendo isso. Com relação à dívida ativa, vereador, é uma previsão que nós fizemos de arrecadar esse valor em função da arrecadação que nós estamos prevendo para esse ano. Um crescimento até bastante modesto em relação aos quase 100 milhões que a gente está estimando arrecadar esse ano. Com relação a juros e encargos da dívida, para o senhor ter uma ideia, o próprio gráfico estava mostrando, não houve assim um aumento tão absurdo. Esse ano aqui a previsão é que pague entre 99 e 100 milhões de reais. Para o próximo ano, quase 105. Então não é um crescimento tão expressivo. E o pagamento desses encargos mais amortização da dívida é basicamente para 3 tipos de financiamento que a prefeitura fez. Mais de 95%, 97% é PAC, né? PAC saneamento e PAC Minha Casa Minha Vida, para a construção de moradias populares. É um recurso muito barato, né? Que está sendo oferecido para os municípios que têm condições, como é o caso de Guarulhos, de contratar essa operação de crédito junto ao governo federal, cujo agente é a Caixa Econômica Federal, né? Um outro financiamento que a prefeitura tem, que eu me lembre no momento, é o Reluz, que basicamente melhorou a iluminação pública da cidade. É um financiamento de cerca de 20 milhões de reais. E o PENAI FM, que é uma linha de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujo agente financeiro também é a Caixa, cujos recursos foram alocados na melhoria da gestão administrativa e tributária do município, algo em torno de 25 milhões de reais.
Então, basicamente, esses são os financiamentos assim que eu me recordo no momento. O senhor deve saber que a construção de uma estação de tratamento não sai barato, né? Ela sai mais de 100 milhões de reais cada uma, né? Das 3, a terceira já está em construção, as outras 2 que já estão operando. A média é de mais de 100 milhões de reais, fora a contrapartida do município, né? Então, saneamento básico é caro, não é barato, mas é muito importante que o município invista, como está investindo, nessa área, né, de tratamento de esgoto, justamente em função também que isso vai ter uma importância muito grande na melhoria dos indicadores de saneamento básico e de saúde do município, né? Acho que aquilo que eu anotei aqui, vereador, seriam essas as questões que o senhor formulou. Não sei se estão convenientemente respondidas, mas o que eu entendi das suas dúvidas foram essas. Obrigado, secretário de Finanças, obrigado, seu assistente aí que veio acompanhando, veio dando apoio. Quero agradecer a presença dos vereadores, vereador Romildo Santos, vereador Inho de Cumbica, os demais vereadores que passaram por aqui. Agradecer a presença de todos os representantes de vereadores, cidadãos que estiveram também presentes, algum munícipe que esteve presente. Agradecer aos funcionários da casa, que deram aqui todo o apoio para a gente, pessoal da taquigrafia, pessoal daqui do plenário. Agradecer à imprensa presente, a TV Câmara, que tem aqui dado todo o apoio às nossas audiências, a imprensa escrita, a Folha Metropolitana, o pessoal do Diário de Guarulhos, Guarulhos Hoje. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. Não havendo mais nada a ser tratado nessa audiência, dou por encerrado. Acompanhe a TV Câmara pela internet. Lá você assiste ao vivo a